Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas novamente a esse novo dia, esse novo recomeço, essa nova trajetória que poderemos trilhar hoje em Cristo Jesus. Amém? Porque você, assim como eu, estamos sempre acordando com Jesus. Esse é o nome do canal, Acordando com Jesus Official. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a liberdade, que nos deu a escolha de caminhos, que nos deu a escolha entre a salvação ou a morte, a ressurreição e a vida. Tudo que é de mais bom vem de Deus, vem de Jesus. Por isso vamos nos entregar nesse novo dia que se inicia, as nossas tarefas, as nossas obrigações, os nossos desejos do nosso coração, as nossas vontades, tudo entregar nas mãos desse que sabe mais do que ninguém cuidar, formar, conduzir, guiar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje gostaria de falar com vocês sobre a prisão. A prisão muitas vezes que vivemos e não percebemos. Vamos nos aprisionando dia após dia, se aprisionando em más desejos. Muitas vezes nos aprisionamos a uma discussão, a uma briga, a um desencontro que tivemos com alguém, alguma raiva, algum rancor. E aquilo, de uma certa forma, nos aprisiona. Mas, fora esses fatores, ainda tem muitos outros. O pecado é o pior deles. O pecado nos aprisiona de tal maneira que mesmo quando pensamos em deixar de fazê-lo, a nossa consciência, ou seja, a consciência errada, que não é a consciência de Deus, mas já estamos tão prisioneiros do pecado que aquela vozinha ruim chega nos nossos ouvidos e fala: não tem mais jeito, você já fez tanta barbaridade, não tem mais salvação, não tem mais perdão, Deus não vai perdoar. E nós acreditamos naquela voz ruim, má, que nos influencia a continuar no pecado, que Deus não vai nos dar o perdão. E nos aprisionamos de tal maneira que não passamos de um certo ponto a não acreditar mais no perdão, na salvação que vem de Deus. Que Deus não tem mais a capacidade de nos perdoar. E Deus é puro perdão. Então o pecado é a pior das prisões. Mas para chegarmos ao pecado tem várias outras prisões que vão nos aprisionando, vai nos sufocando até chegarmos a este ponto mais
cruel, vamos dizer assim. Nós procuramos muitas vezes os nossos desejos, né? As nossas vontades, sabendo muitas vezes que é errado. Nós vimos, desejamos, queremos possuir, e só Jesus falava-nos, só o modo de pensar nós já pecamos, já nos aprisionamos àquele pecado. Olha só como o pecado, ele é rasteiro e é fácil de pecar. Por isso que todos nós somos pecadores. Mas a questão é quando pensamos, agimos ou falamos, principalmente o pensamento. Se eu penso, nós não controlamos totalmente nosso pensamento, mas você aceitar aquele pensamento e prolongar aquele pensamento na sua cabeça, ou você, isso não é de Deus, cortar e buscar outro foco. Aí você cortou. Mas muitas vezes nós pensamos e gostamos e queremos pensar mais e deixamos o pensamento evoluir. Fora esses do querer ver, possuir, consumir, obter. Fora esses, também tem o sentimental. Sentimentos que guardamos dentro de cada um de nós. Tinha 4 pessoas, 4 homens em 4 celas, de mais ou menos 2,5 por 2. Todos eles um do lado do outro. E eles estavam aprisionados e a água começava a subir dentro das celas. E eles pensavam, por que eu estou aqui se eu não fiz nada? Alguns deles falavam. Mas teve um que falou, nossa, quantos erros eu cometi. Eu deveria ter feito isso para fulano, cicrano. Eu deveria ter ajudado esse ou aquele. Como eu fui mesquinho, como eu fui arrogante, como eu fui prepotente. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter perdoado aquilo. Se tivesse uma chance agora, iria fazer tudo isso que eu não fiz, de uma maneira diferente, com a compreensão de dentro para fora. Esse começou a sentir o verdadeiro sentido de estarmos aqui. E a cela se abriu. Você está perdoado, porque você perdoou e se perdoou e se perdoou. E assim você está perdoado. E a porta se abriu para que ele pudesse fazer aquilo que ele não tinha feito no tempo passado, mas poderia mudar agora, do presente ao futuro. Os outros não reconheceram, porque eles já estavam mais aprisionados nos erros, nas suas condutas diárias. E não faziam
eles pensaram nos erros, eles só pensavam que eles estavam corretos de agir de tal maneira. E muitas vezes nós, assim como essas pessoas que estavam aprisionadas, nós nos aprisionamos. Nós nos aprisionamos quando acreditamos em tudo que nos falam, coisas ruins, negativas. Quando vemos tantas pessoas falar de morte por essa doença, por aquela, e nós acreditamos, não que não tenha que acreditar, mas você vai pegar, você, e nós ficamos com aquilo na cabeça. De uma certa forma, nós nos aprisionamos na negatividade de achar que eu vou pegar. Sim, eu posso pegar, mas e daí? Eu posso pegar qualquer outra coisa, eu posso morrer de qualquer coisa. O meu sentido da vida é Deus, é Jesus, a ressurreição e a vida. Ele me deu, Ele me chamou a uma vida nova. Então eu não tenho medo de nada. Faço sempre o recomendado em qualquer situação, mas nunca com medo, nem com pavor, nem ficar na mente prisioneiro de um sistema que querem nos aprisionar, não só em nossas casas, mas o pior, no nosso mental, no nosso eu. E muitas vezes nos deixamos prisioneiros da mídia, de pessoas, de nós mesmos. Existe aquela prisão que nós fazemos com nós mesmos sobre um rancor, alguma coisa não resolvida no passado, com alguém, parente ou amigo, ou com qualquer outra pessoa, ou viva ou falecida, que ficou e não foi resolvido. E nós ficamos prisioneiros daquilo porque só pensamos naquela situação e não nas outras. Muitas vezes somos prisioneiros desses sentimentos negativos, de brigas que houve com irmãos, com pais, com filhos, com tios, com avós. E ficamos prisioneiros porque quando nos lembramos, só lembramos daquela situação e não das outras. Ficamos prisioneiros. Ficamos prisioneiros muitas vezes porque guardamos o rancor e muitas vezes mais do que rancor, ódio dentro de nós por alguma situação que ocorreu em nossas vidas e não perdoamos e nem nos perdoamos, porque quando perdoamos e nos perdoamos, nos libertamos, saímos dessa prisão, dessa gaiola que nos aprisiona, que nos faz refém de nós mesmos. Lembrando que nossa mente, ela tem uma capacidade infinita e infinitas possibilidades. Se nós usarmos ela para o amor, para a paz, para encontrar e se encontrar em Cristo Jesus, tudo que acontecerá, tudo que acontecer com você, comigo, vai ser de uma dimensão diferente, vai ser uma dimensão verdadeira, vivida, sentida, sempre do lado positivo, amoroso, de conhecimento, de sabedoria em Cristo Jesus. A diferença está aí. Usar a nossa mente como Deus quer que nós a usamos, para o bem, para os sentimentos bons
para a positividade. E assim nós vamos nos libertar desses sentimentos ruins, de palavras ditas talvez que nos aprisionou, que alguém falou para conosco ou nós falamos para alguém. Então tem vários tipos de prisão, sem contar a prisão muitas vezes de consumismo. Somos prisioneiros do consumismo, de querer sempre uma coisa que foi lançada há poucos dias. Somos prisioneiros da modernidade, né? Que ela é boa, mas até certo ponto. Somos prisioneiros em vários aspectos que nos deixamos ser prisioneiros. E muitas vezes, por causa disso, vamos crescendo esse sentimento ruim dentro de nós, né? Que vai nos aprisionando cada vez mais. E nós vamos perdendo o sentido positivo da vida, que é Cristo Jesus, que é o domínio da nossa mente. A nossa mente não tem que nos dominar, mas nós temos que dominar a mente. Nós somos mais. Cada membro do nosso corpo são comandados por nós, né? Tem alguns órgãos que trabalham involuntariamente, não são voluntariamente. Nós que comandamos como o coração, nós não comandamos ele, né? Se bem que nós temos um certo controle mental das batidas, né? A gente consegue ali pela mente, né? O que nós temos na mente, se estamos ansiosos, se estamos preocupados, a aceleração do nosso coração ele aumenta ou diminui, depende da situação. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que Deus nos deu órgãos, né? Nos deu esse corpo para que nós pudéssemos comandar, e sempre do lado positivo, do lado bom, né? E nós muitas vezes nos deixamos levar pela mente, ela nos comanda, e não tem que ser assim. Por isso que temos que praticar todos os dias essa mentalização de comando em Cristo Jesus, para guardarmos no nosso coração, na nossa mente, só as coisas boas e positivas de todas as situações. Não importa se você passou por situação ruim ou boa, mas sempre tem o lado positivo. No mais negativo de todos, sempre vai ter o positivo. Se olharmos com um olhar de conhecimento, de ensinamentos que Deus nos proporciona. Por isso não vamos nos aprisionar nessa gaiola, nessa prisão que nós mesmos muitas vezes criamos. E principalmente essa prisão do pecado que nos aprisiona, nos sufoca e quer nos destruir, não só o nosso corpo, mas a nossa alma. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer como desses 4 homens que estavam aprisionados, e esse reconheceu aonde tinha errado, como tinha errado e como tinha que ter procedido, e assim ele se libertou e procurou e recolocou tudo no seu devido lugar, como deveria ter feito lá atrás. Mas nunca é tarde. O agora nós podemos fazer podemos fazer tudo diferente do que fizemos no passado. Foi um aprendizado, erramos, mas agora nós temos uma nova estrada, agora, a partir de agora, desse presente, para que o nosso futuro seja esplendoroso em Cristo Jesus.
sem prisão. Jesus veio para nos libertar da morte do pecado, dos erros, das contradições. Ele veio e nos deu, mas a escolha ainda continua sendo minha e sua. Então vamos cair na real, vamos mudar o nosso modo de pensar, de enxergar, de agir sob todos os sentidos. Vamos tirar tudo que não presta de nossos corações, de nossas mentes, e vamos trabalhar em Cristo, com Cristo e para Cristo, pedindo sempre a Ele para que nos liberte a nossa mente, primeiramente, nosso coração, e esses sentimentos que não nos agregam em nada, mas pelo contrário, que nos aprisiona, nos faz prisioneiro de sentimentos ruins, de negatividade, de coisas que não deveríamos nem sequer pensar. Ok? Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da misericórdia e do infinito amor, meu querido, bondoso e amado Pai, obrigado por mais esses ensinamentos deste dia de quinta-feira, Senhor, onde vós se faz presente e nos mostra as prisões que cada um de nós fazemos de nossas vidas, com os más sentimentos, más palavras, guardando rancores, ódios, muitas vezes no nosso coração, mágoa, coisas que não nos agregam em nada, mas que nos destrói, nos aprisiona, que nos deixa prisioneiros do passado, de coisas negativas. Obrigado, Senhor, por nos revelar onde estamos errando e nos dar a possibilidade de tentar mudar a partir de hoje, nesse presente, nesse agora, para que o futuro seja totalmente diferente. Reconhecendo as nossas falhas, podemos, Senhor, sermos pessoas melhores em Cristo Jesus. Que possamos ter a luz do vosso Espírito Santo em nosso coração, na nossa mente, para nos ajudar, para nos conduzir, para nos dominar. E assim, Senhor, os pensamentos só serão de elevação espiritual, de amor, de paz, de união com vós e para com todos os irmãos. Senhor, se eu errei no passado com alguém, que magoei, ofendi ou qualquer outra coisa, Senhor, me perdoe, porque foi sem querer, sem ter a noção do conhecimento que hoje eu tenho, que vós nos dá, para sabermos distinguir entre o bem e o mal, entre as boas atitudes e as más atitudes. Senhor, quantas vezes posso ter sido ignorante com palavras, com ofensas, com alguém que possa ter ofendido, magoado. Senhor, eu peço perdão e peço a vossa ajuda para que nunca mais eu cometa tal ato com ninguém e nem comigo mesmo, porque o primeiro a ser ferido sou eu, porque guardo aquilo no meu coração, está ali no fundo da minha mente, na caixinha guardada, coisas que não deveríamos guardar. Obrigado, Senhor. Me perdoa por tudo que eu possa ter feito de errado na minha vida, pelas más condutas, más atos, palavras, por omissões, pelos pecados que cometi, que possa ter me aprisionado, Senhor, mas hoje em vós, com vós, estou liberto. E quero continuar assim, Senhor, na vossa presença. Continuo sendo pecador, mas de uma forma mais branda do conhecimento, evitando, procurando sempre a vossa salvação, olhando sempre como vós olha, tentando viver como vós nos ensinou.
nas vossas condutas, no vosso modo de agir. Tudo, Senhor, quero imitar o vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence do corpo, alma e coração. Obrigado, Senhor, e não esquece de nos ajudar, Senhor, nas quedas, nos ajudar nas limpezas de nossos corações, da nossa mente, de ajudarmos, Senhor, na caminhada onde vós nos conduz e nos espera lá na chegada final, onde teremos a honra de estarmos frente a frente a vós, ao vosso amado Filho e ao vosso Espírito Santo, sem contar vossos anjos e santos do céu. Senhor, nos ajuda, pega pela mão, nos conduz e limpa o nosso coração, os nossos corações, as nossas mentes. Nos educa, nos ensina, nos molda de uma maneira totalmente diferente. Obrigado, Senhor. Por isso, unidos aos céus e a todos que aí estão, e aos irmãos e irmãs na terra, oramos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o corpo, sangue e alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, do coração imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores, onde eu fui um dos primeiros, Senhor, pecador. Que desça, Senhor, as bênçãos únicas, que nos guia, que nos perdoa, que nos dá a luz para continuarmos nesse mundo de escuridão. Que vós seja a nossa luz, o nosso refúgio, a nossa salvação. Derramai, Senhor, vossas bênçãos sobre esse dia. Que as vossas bênçãos, Senhor, nunca é demais. Que possamos ter essas bênçãos durante todo o dia, durante toda a noite, durante todas as semanas, os meses, os anos de nossas vidas, de nossas existências aqui na terra. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, vossas bênçãos de graça sobre nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos e nos enche da vossa presença e nos purifica, Senhor, de tudo que não é vosso, que possa estar no nosso coração, na nossa mente. Nos domina, nos molda, nos refaz, Senhor. Criaturas perfeitas em Cristo Jesus. Derrama, Senhor, agora, vós que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus, Senhor da luz, Senhor que procede e nos dá a vida, a verdadeira vida. Fique na graça, nas bênçãos desse que nos ama desde sempre. Uma belíssima e abençoadíssima quinta-feira em Cristo Jesus. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente, nem que seja para uma pessoa sequer participar comigo desse encontro com Jesus, todas as madrugadas acordando com Jesus. Mas será com prazer, porque se uma alma for salva, mudar a conduta, eu já estou fazendo, ajudando muito, porque todo o mérito vem de Cristo Jesus. E enquanto Ele me mandar fazer, aqui estarei, até onde Ele nos permitir. Deus abençoe infinitamente.